Carta Dínamo 9, uma publicação de Dínamo Administração de Recursos Limitada, quarto trimestre de 1995. O primeiro ano do resto de nossas vidas? O ano de 95 foi difícil e interessante, tanto para a maioria das empresas brasileiras como para os envolvidos com o mercado de ações do país. Não só tivemos que aprender a operar numa economia de baixa inflação, como precisamos enfrentar o crescimento irregular da economia, que violou todos os padrões de sazonalidade até então conhecidos. Após um primeiro trimestre espetacular, as vendas caíram fortemente durante o restante do ano, tendo um Natal aparentemente um pouco melhor. Dada a impossibilidade de se aumentar preços imposta pelos mercados e considerando-se a política de juros altos, porém necessários, uma boa administração do nível de estoques foi essencial. Em tempos de inflação alta, a maioria das empresas aumenta seus preços segundo a inflação passada, criando um padrão e, como o consumidor não é capaz de guardar a referência dos preços, a eficiência das empresas nesse aspecto nem sempre tem grande relevância. Essa situação certamente foi alterada, já que os erros de estoques não mais podem ser corrigidos com aumentos de preços. De maneira geral, também ganharam importância aspectos de administração antes relegados a segundo plano, tais como planejamento estratégico, política de marcas, posicionamento de produtos e gerência de recursos humanos, que ocuparam um espaço maior em detrimento principalmente da área financeira. Essas mudanças, somadas ao desempenho errático da economia, dificultaram a administração das empresas brasileiras de forma acentuada. O que pudemos perceber foi que a qualidade dos administradores passou a ter um papel ainda mais fundamental que antes. As empresas que já apresentavam uma liderança clara em seus setores aumentaram a distância que as separava dos concorrentes. As que já estavam atrasadas ficaram ainda mais para trás. De fato, o ano de 95 foi como um vestibular para as empresas. Todas sabiam que o dia dessa prova acabaria chegando, mas algumas estavam melhor preparadas que outras. Se o governo fizer agora a sua parte na questão do déficit fiscal e, consequentemente, as condições macroeconômicas continuarem a prevalecer, o ano de 95 terá marcado o início de uma nova realidade para as empresas brasileiras e poderá ter sido, efetivamente, o primeiro ano do resto de nossas vidas. Nosso desempenho. Onde acertamos? No que diz respeito à nossa própria performance, podemos dizer que estamos divididos. Se é verdade que o resultado absoluto do Cougar não foi brilhante, não há como negar que o resultado relativo foi ótimo. A maioria dos investidores com interesse na Bolsa Brasileira acompanha o Ibovespa, até porque as manchetes dos jornais sempre destacam esse índice. No entanto, por estar muito concentrado em poucas empresas estatais, os números do Ibovespa podem acabar escondendo o que de fato está ocorrendo com a maioria das empresas privadas cotadas em bolsa, cujo melhor termômetro é o FGV 100, da Fundação Getúlio Vargas. Em 95, o Ibovespa médio caiu 13,5% em dólares, enquanto o FGV 100 caiu 35,1%. É verdade que o FGV 100 havia subido bem mais que o Ibovespa em 94. 165% contra 59%. Vale mencionar que, como o Cougar concentra-se fortemente em empresas privadas, o melhor parâmetro para ele seria o FGV 100. Compará-lo com o Ibovespa ou com outros fundos que se concentrem em estatais é como campeonatos paralelos, jogando contra adversários diferentes. Eventualmente, suas campanhas podem ser comparadas, mas fazer essa comparação após cada partida não faz nenhum sentido. A análise de empresas específicas, ao invés dos índices, também é ilustrativa. No universo das 313 companhias que acompanhamos, apenas 36 subiram em 95, sendo que dessas, 6 são estatais e 13 empresas financeiras. A queda média não ponderada do nosso universo
foi de 37%. Algumas quedas de ações de empresas bastante conhecidas foram assustadoras. A IOSP Maxion, por exemplo, caiu 84% em dólares, a Casa Anglo 81%, a KM 75% e a Metal Leve 70%. Isso sem falar na Mesbla, que pediu concordata e caiu 93%, e no Banco Nacional, que a rigor caiu 100%. Pelo exposto acima, o ano poderia ter sido um verdadeiro desastre para fundos que se concentram quase exclusivamente em empresas privadas, tais como os geridos pela Dinamo. Sob esse ponto de vista, não podemos deixar de estar satisfeitos. Uma das características marcantes dos fundos bem-sucedidos é sobreviver bem a anos difíceis para o mercado. A razão fundamental de nossa boa performance em termos relativos foi o desempenho das principais empresas que compõem nossa carteira. Cada vez mais, a escolha individual das ações terá uma importância maior do que a escolha da estratégia geral correta. Um ano difícil como 95, quando a qualidade da administração foi o fator determinante, aumenta substancialmente nossa convicção quanto à importância da qualidade das pessoas envolvidas nas gerências das empresas. Onde erramos? Que não se confunda um certo orgulho com o resultado relativo do Cougar em 95 com satisfação em relação ao resultado absoluto. Performance relativa é importante para aqueles administradores que trabalham como se estivessem correndo uma regata. Não importa o tempo que levem para chegar, mas somente sua posição na chegada. Não é esse o nosso caso. Preferimos chegar atrás de alguns, mas fazer um bom tempo, do que ser um dos primeiros com um tempo medíocre. No entanto, num ano em que o vento foi fortemente contrário, principalmente na nossa raia, vide FGB100, o fato de praticamente não termos andado para trás até que foi um resultado razoável. Se, por um lado, tivemos o mérito de escolher bem nossas principais empresas, por outro, cometemos alguns erros que esperamos não repetir. Em primeiro lugar, caímos várias vezes na tentação de achar que certas empresas estavam muito baratas, embora fossem mal administradas e ou não tratassem bem seus acionistas. Com raríssimas exceções, os resultados foram ruins em todos esses casos. As ações que havíamos achado baratas demais ficaram ainda bem mais baratas. Além disso, fomos muito lentos em perceber a guinada da economia no segundo trimestre e as consequências que ela traria para algumas empresas de nossa carteira. De certa forma, assumimos a mesma postura de otimismo infundado e irracional dos administradores dessas empresas, em lugar de atacar o problema objetivamente. Por fim, não aproveitamos a queda acentuada de março, quando poderíamos ter adquirido algumas ações de excelentes empresas por preços muito atraentes. Sem querer arranjar desculpas, mas arranjando, é importante destacar que ficamos com um percentual de caixa mais alto do que desejaríamos, para fazer frente a possíveis resgates que acabaram não acontecendo. Se o Cougar tivesse um prazo de resgate mais longo, talvez pudéssemos ter sido um pouco mais agressivos. O que esperamos de 96? Não estamos particularmente otimistas com o crescimento econômico de 96, embora continuemos a acreditar que o cenário de longo prazo parece cada vez melhor. Achamos que esse será um ano de consolidação dos avanços econômicos de 95 e de ataque àquele que é o principal risco macroeconômico de médio prazo para o país, o déficit público. As privatizações deverão continuar avançando, ainda que mais lentamente do que gostaríamos. No entanto, as licitações de telefonia celular para o setor privado deverão começar já no primeiro semestre, gerando um volume alto de recursos, além de uma melhoria concreta na infraestrutura de serviços no país. A julgar pelo nível de atividade econômica do final do ano e pela demora do Congresso em evoluir na questão fiscal, a política monetária apertada dos últimos meses deverá perdurar por mais algum tempo, apesar de a taxa de juros reais ser claramente declinante. Nesse cenário, as bolsas terão provavelmente uma performance razoável e muito atrelada à velocidade da queda da taxa de juros. Em nossa opinião,
o risco das estatais continua alto, feira abaixo. Mas o fator liquidez pode sustentar os preços por algum tempo. As empresas privadas parecem-nos historicamente baratas, tanto em termos absolutos como em comparação com as estatais. A despeito de nossa previsão de uma economia morna em 96, estamos muito animados com a carteira do fundo. Por exemplo, tanto Lojas Renner quanto Cambuci, duas das principais posições, tiveram desempenhos muito bons em mercados complicados. A maioria dos varejistas teve um ano difícil e a Renner foi particularmente afetada pela ausência de frio no sul. O senso de urgência demonstrado pela companhia para evitar que os estoques de inverno afetassem seu resultado é comparável ao dos melhores bancos de investimento. A disputa com a fortíssima concorrente C&A só teve um claro perdedor, que foi o resto do varejo de vestuário de Porto Alegre. É bem possível que a entrada no mercado paulista se dê já em 96 e, após os resultados de 95, só podemos estar confiantes a esse respeito. Depois de um crescimento de mais de 100% em 94, a Cambuci obteve ainda um crescimento de vendas ao redor de 80% em 95. O lucro também será muito bom e o controlador está procurando a estrutura de capital mais eficiente para dar continuidade ao crescimento. Nesse aspecto, temos sido proativos, não só ajudando a analisar as opções existentes, como também sugerindo nomes de possíveis sócios ou parceiros. Outras posições importantes em que fomos bem e com as quais continuamos animados são Brahma, Nitrocarbono, Ericsson e Perdigão. Ficamos, de certa forma, desapontados com o desempenho de lojas americanas, pois, apesar de um volume de vendas bastante satisfatório, seu resultado foi medíocre. Por isso, estamos diminuindo nossa posição na empresa. Ericsson, uma nova ideia. Em termos de novas ideias, estamos muito otimistas com a Ericsson, uma das poucas companhias privadas do setor de telecomunicações com ações negociadas em bolsa. Até 2 ou 3 anos atrás, a companhia era muito lucrativa, pois tinha pouquíssima concorrência no país e, embora os investimentos do sistema Telebrás fossem baixos, as margens eram altas. Atraídos pela necessidade iminente de investimentos pesados no setor, todos os grandes fabricantes de equipamentos de telecomunicações do mundo vieram para o Brasil. Como esses novos fabricantes precisavam se fixar no país, compraram participação de mercado através de fortes reduções nas margens de lucro. O problema é que os investimentos no setor estão demorando muito para acontecer, o que tem gerado o pior dos mundos para a Ericsson. Qual seja, margens e participação no mercado decrescentes. Note-se que a companhia chegou a valer mais de 700 milhões de dólares em bolsa em 92. O valor mínimo de bolsa em 95 chegou a 40 milhões de dólares, tanto em 92 como em 93. Os anos de 94 e 95 marcaram o acirramento da concorrência, com um dos investimentos mais baixos dos sistemas Telebrás, o que, naturalmente, gerou resultados muito fracos para a companhia. Nossa análise concentra-se em 3 aspectos básicos. 1. Quando começamos a comprar suas ações, a companhia valia cerca de 165 milhões de dólares, valor atual 200 milhões. Esse valor era, então, menor do que o capital circulante líquido. Vale notar que o ativo e o passivo de longo prazo equivalem-se. A existência de uma situação como essa era uma das características que mais atraía Benjamin Graham, professor de Warren Buffett, considerado o melhor investidor do mundo. E hoje, dificilmente pode ser encontrada entre empresas abertas. Além disso, a companhia tem um alto valor de imposto a pagar, 240 milhões de dólares, resultante do diferimento do imposto de renda de suas vendas a prazo para o governo. Essa provisão foi feita com base numa alíquota maior do que a que prevalecerá em 96, com as mudanças no imposto de renda, o que vai gerar um lucro contábil que estimamos em pelo menos 50 milhões de dólares. Ou seja, em última análise, se a companhia parasse de operar hoje, receberíamos mais do que investimos
e ainda ficaríamos com o ativo permanente de graça. 2. Existe uma discussão técnica sobre qual o melhor sistema de telefonia celular digital. A maioria dos argumentos favorece o sistema concorrente, CDMA, ao da Ericsson, TDMA. A própria Ericsson reconhece que o CDMA é melhor, porém tem dúvidas sobre sua viabilidade técnica e econômica, pois o sistema ainda não foi testado em larga escala. Embora seja difícil de termos uma opinião fundamentada sobre o assunto, nossas colocações são as seguintes. 1. A Ericsson transaciona a um preço-lucro ao redor de 25 nos Estados Unidos, onde os analistas têm certamente mais capacidade de avaliar essa questão. 2. Na Europa, a Ericsson é um sinônimo de celular, quase como Gillette é sinônimo de lâmina para barbear. E 3. Os países nórdicos apresentam os maiores índices de penetração de telefonia celular do mundo. Achamos que a questão tecnológica é, sem dúvida, importante e apresenta certos riscos difíceis de avaliarmos, mas estamos confortáveis. 3. Por último, o ministro Sérgio Mota anunciou um plano de investimentos no setor de 75 bilhões de dólares até o ano de 2003, sendo que 39 bilhões até 99. Em condições normais, 30 a 35% desse valor, 12 a 14 bilhões de dólares, deverá ser investido em equipamentos. Só para ilustrar o potencial da Ericsson, pressupondo uma participação no mercado de 25%, muito abaixo dos atuais de cerca de 35%, e uma margem líquida conservadora de 7%, mesmo em 94 foi de 4%, a Ericsson poderá estar ganhando quase 60 milhões de dólares por ano nos próximos 4 anos, PL pouco acima de 3 aos preços atuais. Paralelamente a todas essas colocações, vale lembrar que, na verdade, não estamos pagando nada pelo fluxo futuro da companhia, pois estamos comprando suas ações por um valor menor do que o do capital circulante líquido. E tudo isso num setor charmoso, com crescimento garantido no mundo inteiro e pelo qual, em outros países, os investidores pagam PLs altíssimos que descontam uma boa parte dos lucros futuros. Comentários gerais. Quem acompanha nossas cartas já conhece nosso ceticismo em relação ao risco que os investidores minoritários correm com as privatizações das estatais. Em poucas palavras, apesar de acreditarmos que o valor do mercado de telecomunicações em São Paulo, por exemplo, seja maior do que o valor de mercado da Telesp, achamos também que o risco dos acionistas minoritários não se beneficiarem dessa diferença é muito grande e difícil de ser avaliado. Nosso receio aprofundou-se fortemente com a implementação do PROER, Programa do Governo para Reestruturar o Setor Financeiro no Brasil. Uma de suas medidas criou formalmente a possibilidade jurídica de se tratar de forma diferenciada acionistas ordinários, controladores e controlados, possibilidade essa que, aliás, não foi explorada no caso Unibanco Nacional. Um raciocínio cínico, uma maneira simples de valorizar o bloco de controle de uma companhia é desvalorizar o restante das ordinárias. Se o comprador não for obrigado a oferecer o mesmo preço para todos os acionistas ordinários, certamente poderá pagar mais pelo bloco de controle, pois é justamente essa a situação do governo em relação à maioria das empresas, entre aspas, privatizáveis. Como acreditamos que o principal objetivo da privatização é gerar caixa para o governo, achamos que a tentação de um PROER para as privatizações será grande. O precedente é perigoso. Na presente edição, julgamos que uma visão geral do ano de 95 deveria ter prioridade e iria ajudar-nos a fazer uma análise crítica de nosso desempenho. Ficaremos, por isso, devendo, para o próximo número, uma análise mais específica das empresas que tratam corretamente os acionistas minoritários, conforme prometido na carta anterior. Pretendemos, inclusive, abordar alguns fatos novos pertinentes ao tema que surgiram nos últimos meses, tais como 1. Aumento de recompras formais de ações, 2. Redução de capital, Monteiro Aranha, 3. Venda de ativos com simultânea distribuição de dividendos, Souza Cruz, e 4. Disputas jurídicas entre acionistas, Siderúrgica Tubarão e Lacta. Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 96.